O trabalho que vou partilhar, intitulado As Artes, as Crianças e a Construção de uma Cidadania Cosmopolita, o caso do Festival Sementes, Mostra Internacional de Artes para o Pequeno Público, foi uma comunicação que eu apresentei no âmbito do colóquio da AFIRSE, intitulado Educação e Idades da Vida, que foi realizado em 27 de janeiro do ano de 2021. A educação e as aprendizagens artísticas, como nós sabemos, desenvolvem-se numa sobreposição de múltiplas redes, formais e não formais, de múltiplas redes de ideias, de conceitos, de ações, etc., numa pluralidade de temporalidades e de referenciais que constituem o ato de aprender e o ato de ensinar. E neste caso, o Festival Sementes Mostra Internacional de Artes para o Pequeno Público, que se realiza em Almada e em vários concelhos do Distrito de Setúbal, também de Lisboa e outros, que foi criado em 1996, é um exemplo interessante de como é que as aprendizagens artísticas do ponto de vista não formal são relevantes na constituição de um novo corpus, digamos assim, intelectual, cultural das crianças e dos jovens. Festival este que se caracteriza por diversidade de estéticas, diversidade de públicos, diversidade de espaços onde decorre e também por diversidade de outras propostas que estão para além dos espetáculos, nomeadamente conferências, exposições, etc. Este trabalho é um trabalho que, enfim, uma investigação em curso que tem como metodologia o estudo e a análise de um conjunto de depoimentos e de reportagens publicados na imprensa, de um conjunto alargado de fotografias, neste momento cerca de 500 fotografias dos vários anos dos espetáculos, e também da análise de conteúdo de todos os programas do festival. E parte com uma questão central da investigação, que é de que modo é que o Festival Sementes tem contribuído à construção de uma cidade e cidadania mais culta, democrática e cosmopolita. Esta intervenção, que está organizada em três momentos. Num primeiro momento, as artes para o pequeno público, um conceito multidimensional que apresenta algumas das dimensões que estão presentes na análise que eu fiz do festival e que, enfim, depois acabou por ser publicado nas atas do colóquio e depois podem consultar se assim o entenderem. Num segundo momento, as artes, as comunidades e a democracia, contributos para uma análise compreensiva, onde deste parto através de um conjunto de conceitos que me parecem relevantes para compreender este tipo de trabalho e as implicações que tem também no contexto da formação escolar. E, por último, as breves considerações finais. O festival apresenta-se como uma visão abrangente e universalista dos vários pontos de vista, das estéticas, das histórias envolvidas, dos valores que estão envolvidos nas diferentes histórias e também do envolvimento diferenciado das pessoas que participam neste festival. Esta diversidade estética, perspectivas de olhar para a realidade, figura-se de facto como um elemento estruturante desde o primeiro momento de 1996 e que apresenta-se como uma das mais-valias e uma singularidade do festival, sendo o único festival que se mantém ao longo de todo este período de tempo, e diversidade estética, perspectivas de olhar para a realidade que pressupõe ou está incluído, ou não, que neste caso nem pressupõe, neste caso está mesmo claro na programação a abertura aos diferentes tipos de mundos estéticos, reais, imaginários, etc. E este festival também resulta de uma construção de uma rede de parcerias com vários tipos de instituições, particularmente com autarquias, mas também com escolas, mas também com redes de atores, redes de companhias nacionais e internacionais. E tem aqui esta grande questão, digamos assim, que é um festival que se situa pensado para o pequeno público, mas que é um festival do pequeno público e do grande público. Isto é um festival que ao longo do tempo conseguiu unir vários tipos de várias gerações, desde os bebés aos avós, desde os pais que levam agora os filhos, etc. E que desse modo também se afigura um elemento muito interessante de analisar, de pensar e também de participar. Do ponto de vista deste conceito multidimensional, pensar as artes para o pequeno público como um conceito multidimensional, parte aqui de um conjunto de ideias que me parecem relevante partilhar. Por um lado, é um outro modo de ver e de viver os cotidianos, muito alicerçados na questão dos afetos, da imaginação e da transformação desse viver e de ver os cotidianos,
através daquilo que se pode designar através de viagens poéticas como utopias orientadoras, como se escreve num dos textos de 2016. A cada nova primavera propomos a todas as famílias, crianças e jovens, uma viagem poética ao mundo dos sonhos, dos afetos, das emoções, da imaginação, da ficção. Propomos a todos um outro sentido para o cotidiano, para o monótono e para o real. Apresentamos a ficção e o sonho como perspectivas da realidade, como caminho a perseguir, como utopia orientadora do mundo que desejamos, como hora da consciência perante a vida do dia a dia. A arte apresenta-se-nos como todo o seu poder transformador, como bússola que nos orienta neste mundo em constante transformação e construção. Ora, esta citação deste 21ª Mostra de 2016 não deixa de ser muito relevante nesta ideia, por um lado, de deste pressuposto da viagem poética pelo viver cotidiano, de certo modo, para ajudar a ultrapassar a monotonia do real, e por outro lado ainda, como consciência de que a arte ou pode ter um poder transformador e também ao mesmo tempo como uma bússola que nos pode orientar pelas suas características criativas, interventivas, etc., como uma bússola que nos pode orientar num mundo de constantes transformações e num mundo que ele próprio está em construção, quer do ponto de vista coletivo, quer do ponto de vista individual. Depois, uma outra ideia importante é a estruturação da personalidade, da construção de uma história comum. Como se escreveu no ano 2019, a 14ª Mostra, Espaço por Excelência de Utopia, o Sementes reitera os seus objetivos desde a sua primeira edição, em 1996, o de mostrar às crianças e jovens do nosso país um leque mais variado possível de diferentes estéticas e áreas artísticas, de forma a muni-los de referências que os permitam formar em um espírito crítico em relação à forma e aos conteúdos vinculados por esses objetos artísticos. Ora, aqui esta citação também se figura bastante relevante, porque por várias razões. Por um lado, e desde o seu primeiro momento, como está expresso, não é? Por um lado, esta ideia de simultaneamente a estruturação da personalidade, a construção do bem comum, que através de diferentes tipos de estéticas e através de diferentes tipos de áreas artísticas, que permita, através dessas múltiplas referências, permita criar, formar, potenciar, desenvolver um espírito crítico em relação, não só em relação ao que é apresentado, mas também às possibilidades diferenciadas que lhes permitam inferir dos diferentes tipos de espetáculos que são realizados. E este também tem uma outra ideia fundamental deste outro viver os mundos dos cotidianos, que é esta questão da transgressão e do escape, da arte como transgressão e escape, como se escreve na 15ª Mostra, realizada em 2010, em que se afirma que para nós, que trabalhamos na área da cultura, mais especificamente das artes, a crise é uma palavra por demais conhecida e é por isso que naquilo que fazemos nos entregamos inteiros para que os momentos que criamos, efêmeros, sejam únicos e possam encher, engrandecer, marcar as vidas do nosso público. Convida-se a partilhar e celebrem connosco momentos de poesia, de sonho, de ilusão, de aventura, de humor, de fuga, de transgressão, mas também de reflexão, de partilha, de festa e de paz. A todos nós que não podemos viver sem arte, sem que ela nos fortalecer perante o mundo. Ora bem, esta ideia aqui também muito relevante da questão não só de viajar pelo sonho, mas e da ilusão e da aventura e do humor, mas também a questão da transgressão a uma certa ordem estabelecida, mas simultaneamente transgressão a uma ordem e um escape a uma ordem estabelecida, mas ao mesmo tempo como um ponto de reflexão, de partilha, de paz e de festa. Um outro elemento que faz parte deste, enfim, conceito multidimensional tem a ver com aquilo que eu designo por dignidade humana, os valores humanistas e a solidariedade. Como foi escrito em 2010, acerca de um espetáculo que foi realizado, A Terra dos Imaginadores é um espetáculo oficina onde as crianças são desafiadas a habitar um mundo poético, desempenhando um papel ativo no desenrolar da história. Uma narrativa visual que cria sem moralismos didáticos um espaço poético que personifica as grandes questões da atualidade, a justiça, a liberdade, o direito à diferença, o poder e a solidão. Duas atrizes partem com o público para um mundo imaginário onde as ideias fazem dos nossos braços escorregas.
As crianças percorrem territórios que as levam a tomar posições e a refletir sobre o mundo, sobre o medo e a capacidade de imaginar, de inventar, de criar soluções. Ora, este, enfim, resumo deste espetáculo, A Terra dos Imaginadores, não deixa de ser muito interessante e relevante aqui por vários aspectos. Por um lado, esta ideia de sem moralismos didáticos, uma das tendências fortes do ponto de vista de pensar a ação e a formação das crianças é muito, do ponto de vista muito da didática, e aqui, digamos, a ideia é de uma outra natureza completamente diferente, a arte como um território do imaginário e poético, um território poético, sem grandes preocupações do ponto de vista didático, embora estejam, obviamente, adequadas a esta faixa etária. Por outro lado, algo que permite trabalhar qualquer que seja o tema, adequado, evidentemente, do ponto de vista da linguagem, das técnicas, das estéticas, a qualquer tipo de tema, e neste caso em concreto, temas da atualidade, enfim, de 2010, mas também presentes muito no dia de hoje, como é claro, em relação à justiça, à liberdade, ao direito à diferença, ao poder e à solidão. E depois, aqui, uma outra ideia muito importante é que as crianças têm um papel ativo no desenrolar da história e que nos pode aqui depois ajudar a inferir algumas dimensões importantes quando pensarmos do ponto de vista formal. E por último, aqui uma ideia muito interessante, para mim, pelo menos muito interessante, que é partir com o público para um mundo imaginário onde as ideias fazem dos nossos braços escorregas. Esta ideia das ideias fazendo dos nossos braços escorregas é uma imagem poética muito interessante, tendo em conta aqui o conduzir as crianças por diferentes tipos de territórios e que a outra dimensão fundamental que está muito presente neste trabalho, mas simultaneamente ao longo de todo o Festival de Sementes, que é o levar as crianças a percorrer territórios que as levem a tomar posições e refletir sobre várias questões, neste caso sobre o medo e a capacidade de imaginar, de inventar e, sobretudo, de criar soluções. Isto foi assim, enfim, um brevíssimo apresentação num conjunto de indicadores que resultam da análise que eu fiz. Enfim, estarão mais desenvolvidos no texto que foi publicado, como eu já referi. E agora, neste segundo momento, intitulado As Artes, as Comunidades e a Democracia, Contributos para a Análise Compreensiva, aqui o meu esforço foi de tentar encontrar que linhas, força caracterizam o festival ao longo destes anos, desde 1996, que possam ser úteis de pensar esta relação, pensar e agir nesta relação às artes, às comunidades e à democracia, tendo como ponto de partida as crianças. E uma primeira enfim, ideia tem a ver com aquilo que eu designo de hierarquização da cultura, aos cruzamentos e à participação. Nós estamos muito habituados a pensar numa divisão, para já, tricotómica da cultura, para utilizar, enfim, os conceitos e as palavras do Lopes, e em que há a grande cultura, a baixa cultura, a cultura de pop, etc., a cultura popular, e neste pensamento tricotómico muitas vezes há aqui um conjunto de hierarquias. Ora, o que se passa com este festival, que é um elemento muito relevante do meu ponto de vista, é que há a perspectiva é a perspectiva de cruzar e de participar, e não propriamente de hierarquizar os diferentes tipos de espetáculos, sejam eles de marionetas, sejam eles de atividades na rua, sejam eles atividades um pouco em contextos mais formais. Por outro lado, uma outra ideia muito importante que ressalta de todo o trabalho realizado tem a ver com a complementaridade entre instituições, quer sejam públicas, privadas do terceiro setor, e a complementaridade entre formações e artistas. Este lado de complementaridade, e não volta novamente a esta não hierarquização, mas sim a uma certa horizontalidade do desenvolvimento do trabalho, tem sido uma das pedras angulares que tem permitido, enfim, com muito esforço, é evidente, mas tem permitido levar todos os anos à prática este festival, mesmo na altura da pandemia, quando todos estivemos fechados.
E depois, um outro elemento muito importante nisto é aquilo que eu dizia no localismo cosmopolita, a convivialidade entre diferentes. Ou seja, o que eu quero dizer com isto, este festival sendo um festival local, que por se centrar, enfim, basicamente em Almada, mas também nos concelhos limítrofes, Seixal, Montijo, Sesimbra, mas também Lisboa, por exemplo, e agora alargou a outros campos, a outras localidades, mas parte muito de uma perspectiva do local, parte muito de uma perspectiva da vivência na cidade, na vivência de um determinado tipo de cidadania, mas é uma vivência local e de um determinado tipo de cidadania aberta ao mundo, aberto ao diferente, aberto às diferentes tipos de possibilidades, não só pelo facto de existência de companhias que vêm de fora, de vários sítios da Europa e da América Latina, mas pelas propostas, às vezes muito audazes, de diferenciações que caracterizam as estéticas, que caracterizam os procedimentos, que caracterizam as intervenções dos diferentes espetáculos. E, nesse sentido, esta convivialidade entre diferentes figura-se como um elemento estruturante, digamos assim, de pensar a democracia, de pensar a relação das artes-comunidades e as artes e as comunidades, de pensar o indivíduo e de pensar a formação, mesmo não formal, do indivíduo. Uma outra dimensão importante que importa realçar é aqui três grandes aspectos. O primeiro tem a ver com aquilo que eu dizia no contexto ideológico intergeracionais e interdependentes. Isto é, todo este trabalho dialoga não só com as diferentes formas de arte, as formas de artes, das artes performativas, dialoga com os diferentes materiais que são utilizados, dialoga com os diferentes espaços que estão em que se insere, em que o trabalho se insere, dialoga com dialoga com os diferentes objetos que são mobilizados para a realização dos espetáculos e dialoga com as diferentes gerações que, como disse há pouco, são pais que já levam os netos, são filhos que já levam os filhos, são crianças que assistiram, mas que já são pais e que levam os filhos, e portanto há aqui toda uma convivencialidade intergeracional que, como sabemos, se torna cada vez mais relevante no contexto de viver em conjunto e no contexto de viver uma cidadania culta e solidária. E por outro lado, quer que tudo isto acaba por ser interdependente, não é? Digamos, os diálogos são estabelecidos, são interdependentes com os diálogos que são criados pelas diferentes gerações e deste diálogo intergeracional interdependente acaba por ser um elemento que é muito estruturante do festival e que é muito estruturante do meu ponto de vista de vivermos em conjunto. Uma outra dimensão que também é relevante, que emana do trabalho que desenvolvi até agora, tem a ver com a questão da equidade, da hibridação e viver da comunidade. Como já disse há pouco, esta questão do diálogo, a figuração é um elemento importante, mas há aqui outras duas dimensões que são também, por um lado, a questão da equidade, da distribuição de uma forma relativamente não até do outro modo, não tendo sempre presente e todos os diferentes tipos de diferenças que existem, se é que é, tendo presente todos os tipos de diferenças que existem e pôr esses diferentes tipos de diferenças em comum. Por outro lado, uma outra dimensão importante que é não abdicar mesmo que sejam as artes de rua, digamos assim, não abdicar daquilo que eu designo por erudição, isto é, qualquer espetáculo que tem sido apresentado não se move por critérios, digamos, nem mercantilistas, nem por critérios de ter populistas, digamos assim, no sentido, e desse modo, de alguma maneira, contraria o que se passa muitas vezes, enfim, nas televisões, nos diferentes tipos de órgãos de comunicação sociais, como sejam as televisões, algumas rádios e alguma comunicação social, e portanto há sim uma certa, também por este lado,
um elemento muito importante que é um elemento de alguma resistência, se quisermos, em relação a esse lado mais populista, digamos assim, de olhar para as artes e para a cultura e de olhar para um certo viver em comunidade. E, portanto, também por aí reforça muito o papel e a importância das artes como um elemento estruturante em termos de viver em comunidade. Porque, como escreveu, enfim, Raymond Donk em 2002, o direito à cultura é indissociável, perdão, do direito à liberdade de expressão e do direito de participação. Um verdadeiro direito à cultura é aquele que estende ao conjunto dos membros da coletividade o acesso tanto à prática como à experiência cultural e artística. A sua implementação propõe tanto no que concerne ao acesso e à participação cultural, como no aspecto criativo. Uma política cultural coerente tem a ver com estas várias interdependências que se criam e a importância também das políticas culturais nesta questão da equidade, da erudição, de viver em comunidade e do direito à cultura. Por outro lado, uma outra dimensão que, como enfim, investigador, professor, como académico, deste festival levanta é o questionamento em relação a uma educação artística escolarizada. Questionamento porque, por um lado, através daquilo que Brad Pitt chama das práticas curiosas e, por outro lado ainda, daquilo também que Atkinson designa da pedagogia do encontro. Como escreveu o Paulo Freire, em 1995, a consciência do mundo, que implica a consciência de mim no mundo, com ele e com os outros, que implica também a nossa capacidade de perceber o mundo, de compreendê-lo, não se reduz a uma experiência racionalista e como uma totalidade, razão, sentimentos, emoções, desejos, que o meu corpo consciente do mundo e de mim capta o mundo a que se intenciona. Ora, esta citação de Freire é, neste contexto, muito relevante por variedíssimas razões, entre as quais esta ideia central da nossa capacidade de perceber o mundo, de compreender, não se reduz a uma perspectiva e a uma experiência meramente racional, mas sim é uma totalidade que envolve razão, sentimento, emoção, desejo, etc. E que através dos quais tudo isso, através dos quais nós vamos de uma forma gradual, muitas vezes gradual, digamos assim, tomando consciência do mundo e tomando consciência de nós próprios no mundo. Para terminar, umas breves considerações finais. Por um lado, esta ideia de que eu defendo, de que as artes criam espaços e territórios que não existem, inventam e criam acontecimentos e novas realidades, como escreveu o escritor português Gonçalo Tavares, as artes talvez tenham por natureza um instinto utópico. É a definição de alternativas à realidade, mesmo que estas não sejam muito solares ou alegres. As artes podem afirmar, poderia ter acontecido isto ou aquilo, sem hipóteses, publicidades, alternativas em relação a uma realidade que não satisfaz, que não é suficiente. E neste contexto, digamos, a imaginação, a capacidade de produzir imagens mentais de coisas que não estão imediatamente à frente dos olhos. Neste sentido, e tendo em conta esta citação do Gonçalo Tavares, esta ideia também de um certo instinto, um instinto utópico de alternativas ao nosso cotidiano, de possibilidades, de realidades que advêm da imaginação. E, portanto, também se reflete aqui, em relação também àquilo que eu disse anteriormente, de certo questionamento em relação às práticas artísticas que são realizadas no interior da escola, a importância da imaginação e a capacidade de construir algo que não está imediatamente à frente dos nossos olhos. E esta construir alternativas e realidades e potenciais imaginários, este instinto utópico de que fala Gonçalo Tavares, este construir alternativas à realidade que não satisfaz, que não é suficiente, tem sido, digamos, uma das singularidades do Festival Sementes, que ao longo dos 25 anos de existência, e muitas vezes contra ventos e marés, foi conseguindo semear as artes na cidade, nas pessoas, nas comunidades, criando e potenciando imaginários cosmopolitas e contribuindo para a afirmação de uma democracia mais culta e plural.